Olá, meu nome é Valéria e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ciências. E nós encontramos aqui um errinho, tá? No material onde a gente estava vendo sobre a carga elétrica, né? Então, nesse cálculo de carga, lembra lá a formulinha Q igual a N vezes E. E nós temos ali no exemplo, só que está 80 e é 8, tá? Só para verificar isso. Coloca uma virgulinha ali. Continuando, hoje nós vamos ver sobre ali a corrente elétrica e circuitos elétricos. Para relembrar, lembra o que era um átomo? Um átomo ele era formado por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons com carga positiva, os elétrons com carga negativa, e os nêutrons não tinham carga, eles não possuem carga, né? Relembrar um pouquinho? Lembrando, esses elétrons, eles vão conduzir energia, por isso a energia elétrica, tá? E aqui nós vamos ver então como que essa corrente elétrica ela age. Essa corrente elétrica ela funciona assim, com os átomos que têm elétrons sobrando. Então, todos os átomos que tiverem elétrons sobrando, eles vão ser condutores de eletricidade, tá? Então, os metais, eles têm essa característica de possuir elétrons sobrando e aí vão conduzir a corrente elétrica. E nós vamos ver que existem isolantes de eletricidade, como a borracha, a madeira. Então, eles vão isolar com que esses elétrons produzam energia. Aqui no exemplo do material, nós temos ali quando o material condutor é sujeito a uma diferença de potencial, esses elétrons livres entram em movimento ordenado, todos na mesma direção, como é o caso aqui, ó. Tá? Então, temos uma corrente elétrica estabelecida por esse material. Esses elétrons ali sobrando, todos na mesma direção, eles estão conduzindo a eletricidade. Essa eletricidade, ela pode ter uma intensidade, e essa intensidade da corrente elétrica, ela pode ser calculada, tá? Então, relembrando lá, da formulinha que eu mencionei antes, que era da carga elétrica, Q igual a N vezes E. N era a diferença de elétrons que estava ganhando ou perdendo, e sempre tinha um númerozinho ali fixo, que era o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, aqui agora na intensidade da corrente elétrica, a gente vai ver essa formulinha, tá? Onde I é intensidade, delta Q, relembrando, não é triângulo, é um delta, esse delta aí quer dizer variação do que? Esse Q de carga elétrica, tá? Da quantidade de carga. E delta T, intervalo de tempo, tá? Então, o I é igual à quantidade de carga no intervalo de tempo, ok? Ali, nós temos o exemplo colocando em prática, tá? Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa em 1 minuto. Só que o que está acontecendo? Esse minuto, ele não pode ficar em minuto, ele tem que ficar em segundos, tá? Porque no período de tempo que a gente trabalha aqui, é em segundo e não minuto. Através de uma seção transversal. Aí o que acontece? Quais são os dados que eu tenho aqui do problema? A intensidade, que é o Izinho, tá? Qual que é o valor? 5 amperes. O delta Q eu não tenho, que é a carga que ele quer saber. E o delta T, que é o tempo, ele dá 1 minuto. Só que ele está em minuto, eu preciso transformar em segundos. Como que eu faço? Quanto equivale 1 minuto? 60 segundos. Então, aqui, ó, 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora, eu vou colocar isso na fórmula. Colocando na fórmula, I é igual a delta Q sobre delta T. No lugar do I, eu coloco 5. No lugar do delta Q, não coloco nada, porque é o que eu quero, que eu não tenho no problema. E no delta T, 60 segundos. Aí, o que acontece? Isso aqui, ó, que está dividindo, passa multiplicando, é igual na matemática, tá? Então, o que está do ladinho da vírgula aqui, ó,
dividindo, passa para o outro lado, multiplicando para eu isolar ΔQ. ΔQ é igual a 5 vezes 60, tá? Então, está dividindo, passou multiplicando. ΔQ é igual a 300, o que esse Czinho a gente viu aula passada? Coulomb, tá? Porque é de carga. Beleza? Fácil, né? Então, aqui, nós vamos ver que não é só quando a gente pensa em eletricidade e carga elétrica, a gente pensa que é só um monte de fio nas casas, onde vai fornecer energia elétrica ou energia térmica, mas não, né? Então a corrente elétrica ela pode estar dentro de nós e nós vamos ver isso aqui, ó, tá? Que é a corrente elétrica que acontece no nosso cérebro, tá? Então aqui nós fazemos sinapses. Sinapses são conexões de um neurônio a outro, tá? E essas sinapses, elas podem ser divididas em sinapses químicas e sinapses elétricas. Nas sinapses químicas, vai possuir a ajuda de um neurotransmissor, tá? Então, aqui, ó, na imagem, mostra ali, ó, para conectar um neurônio, as informações de um neurônio ao outro, ali os neurotransmissores. Um exemplo de neurotransmissor é a serotonina, tá? Que vai dar ânimo, alegria e animação na nossa vida, né? Então, a serotonina, a dopamina, então são exemplos de neurotransmissores, tá? Então, o que eles vão fazer? Conectar uma informação de um neurônio ao outro. E as sinapses elétricas, elas são formadas através das bombas de sódio e potássio, tá? Então, toda vez que a gente vê, por exemplo, os órgãos funcionando, esses órgãos eles estão funcionando através das sinapses elétricas. Toda vez que a gente lá tem emoção, a gente está fazendo uma sinapse química com o auxílio dos neurotransmissores. Beleza? Então, ali no Para Saber Mais, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E agora nós vamos ver sobre os circuitos elétricos. Aí, foco aqui, pessoal, porque se eu tenho uma corrente elétrica, esse circuito ele pode variar. Por exemplo, né? Então, o fornecimento da energia elétrica lá, se a gente pensar na bateria, ela pode ser maior, menor, dependendo do lugar, né? Então, se a gente pensar lá na nossa casa, a gente não tem só uma lâmpada, né, dentro da nossa casa. A gente tem, em cada cômodo, a gente vai ter a iluminação. A gente pensar num circuito que a gente monte, ali tem a proposta também no material, a gente montar um circuito. Esse circuito ali que mostra, a gente vai ver que é um circuito simples. E a gente vai ver a diferença desses tipos de circuito. Tá? Então, o fornecimento da energia elétrica, dependendo, em alguns lugares do nosso país é 127 volts, outros 220. Tá? O que esses 127 e 220 são? Ali a tensão de energia que está sendo gerada. Esse acúmulo de energia, né, elétrica, ela vai fornecer, então lembra lá que a gente estava vendo um pouquinho sobre a energia potencial. Então, ali, essa energia potencial é o acúmulo que vai fornecer, então, a energia lá cinética, a energia do movimento. Então, aqui, ó, a energia elétrica, o acúmulo de energia elétrica, ela vai fazer com que tenham ali utilizações em outros componentes, tá? Quando você tem um brinquedo, quando você tem ali, por exemplo, um brinquedinho que precisa de pilha, ele está fornecendo uma energia ali armazenada, para que funcione, que tem ali dentro daquele brinquedo, ele tem um circuito elétrico para que vá funcionar. Aqui nós temos o exemplo dos capacitores cilíndricos de uma placa de computador, né, para fornecer energia para o computador. Ali, utilizando a energia elétrica, os equipamentos elétricos que a gente utiliza, né, sempre, ele vem da energia, lembra lá, das hidrelétricas, que vão passar lá para os geradores de energia. Esses geradores, eles vão
né, chegar até os eletrodomésticos. Esses eletrodomésticos ali, eles vão armazenar, vão depender, alguns eletrodomésticos vão precisar de mais energia, outros de menos energia, tá? Dependendo como que é esse circuito. E nós temos aqui, ó, alguns equipamentos que vai ter um aquecimento, tá? Que a gente vai chamar isso de resistor. O chuveiro possui um resistor, tá? A chapinha de cabelo possui um resistor. Por quê? Ele vai aquecer quando ele vem aquela energia elétrica e ele vai se transformar em energia térmica, tá? Para poder o produto funcionar. Quanto maior a resistência de um material, mais ele aquecerá. E aí o que acontece? A gente vai ver daqui a pouco, né, sobre a fatura da conta lá, né, da tarifa de luz. Quanto maior então a resistência que o material ele tenha, mais ele aquece. O que pode gerar outro efeito, a incandescência. Esse efeito faz com que o material comece a emitir luz, tá? Por isso alguns secadores de cabelo, eles também, né, parece que está pegando fogo lá dentro, tá? Mas no resistor, mas ele não está. Né? Então ali ele está emitindo luz devido ao aquecimento. Aqui mostra um pouquinho dos equipamentos de segurança, tá? Toda vez que a gente vai mexer com algo que conduz eletricidade, eu preciso utilizar borracha, que é um isolante, tá? Ou madeira, porque eu estou isolando aquela eletricidade, tá? Então é uma medida da gente se precaver. Os tipos de circuito. Circuitos eles podem ser em série, em paralelo ou mistos, tá? Então a gente vai ver aqui circuito em série é simples, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega lá, vai pendurar as lâmpadas de Natal, tá? Então aquelas lâmpadas de Natal, elas estão todas em sequência. Essa sequência a gente chama circuito em série, por quê? Se eu pegar uma lâmpada daquela queimar, acabou com todo o enfeite, aquele enfeite não acende mais. Aqui acontece a mesma coisa. Todo circuito, como ele é simples, um depende do outro. Se essa lâmpada aqui queimar, essa aqui também não vai funcionar, tá? Porque ela vai passar toda a energia até chegar na pilha e chegar aqui no interruptor, tá? Então, se der algum problema em algum fator aqui, acaba com todo o circuito. No circuito paralelo, aqui elas já são independentes, tá? Então, essa lâmpada, ela não depende dessa. A mesma coisa acontece na nossa casa, né? Então, por exemplo, se queimar uma lâmpada no quarto, na sala ela continua funcionando, né? Normalmente, porque é um circuito em paralelo. Tá? Aqui, essa lâmpada ela vai estar diferente dessa. E circuito misto tem tanto circuito simples quanto circuito paralelo ali misturado. Tá? Então, nos circuitos mistos ocorre a combinação de associações em série e em paralelo, permitindo diferentes configurações para os dispositivos elétricos. Na prática, os circuitos mais complexos são classificados como mistos, tá? Quanto mais lâmpadas eu tenho em determinado cômodo, que eu tenho que colocar ali, fornecer energia, se eu tiver uma televisão ali integrado, colocando videogame, quanto mais circuitos eu estou fazendo ali, os circuitos mistos, tá? Então ali no caso, observe que a corrente elétrica ali da figura é obrigada a passar pela lâmpada 2, logo após passar pela lâmpada 1. Agora tem-se uma ligação em paralelo entre as lâmpadas 1 e 3, pois ocorre a separação da corrente do ponto O, chamado de nó. Tá? Então ali a mistura de circuitos elétricos. Tem uma proposta ali na página 289 que dá para fazer ali, né, vocês escolhendo um cômodo da casa de vocês e aí vão ver se o circuito está em série, está em paralelo ou é um circuito misto, tá?
Dá para colocar ali os componentes elétricos que vocês têm, os eletrodomésticos. E, para finalizar, a gente tem ali a fórmula da potência elétrica, tá? Nessa fórmula aqui, o que acontece? A gente viu que tem a intensidade, nós já vimos que nós temos ali a carga, a fórmula da carga elétrica. Agora, da potência, a gente vai ver o que? Ele vai depender da energia num período de tempo. Então, aqui E é energia elétrica em joule, tá? Esse Jzinho aqui. E a potência em watts e o tempo em segundos, tá? Então, qual é a fórmula? Potência é igual a energia sobre o tempo. Tá? E lá no problema, só vai colocar ali o que for energia, o que for tempo e dividir um pelo outro. Ok, pessoal? Façam as propostas dos exercícios, façam as atividades do AVA e até mais!